Oi pessoal, tudo bem? Essa é a terceira aula do curso de Termodinâmica Aplicada. O tema é calor, trabalho e primeira lei da termodinâmica para sistemas. É uma aula bastante importante porque ela vai dar todo o embasamento matemático e conceitual para a gente conseguir escrever a lei de conservação de energia, né? A primeira lei da termodinâmica, primeiramente especificamente para um sistema. Na aula seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, só que daí considerando um volume de controle. Então, quais são os objetivos que a gente tem agora? A gente vai introduzir o conceito de energia e as suas diferentes formas, né? Energia é um conceito bastante complexo e existem diferentes formas de você tratar, vamos dizer, e até de chamar a energia, né? Eu já vou falar um pouquinho disso. Definir o conceito de calor e quais são as terminologias associadas com a transferência por calor. Vamos falar um pouquinho, muito brevemente, dos 3 mecanismos de troca de calor considerados, né? Condução, convecção e radiação. Definir o conceito de trabalho termodinâmico, diferente do trabalho mecânico, equacionamento um pouco diferente, né? Agora a gente tem que levar em conta as propriedades que nós conhecemos, como pressão e temperatura. E, finalmente, introduzir a primeira lei da termodinâmica e escrever uma equação matemática que traduza o conceito de conservação de energia. Então, quando a gente falar em formas de energia, a gente tem que pensar que eu tenho formas do tipo térmica, mecânica, cinética, potencial, elétrica, magnética, química, nuclear. E todos esses tipos de energia diferentes, quando você soma todas elas, isso aí constitui a energia total que um sistema possui. A gente chama de energia, né, com a letra E para simbolizar a energia total que está vinculada a esse sistema. Obviamente, essa disciplina a gente não vai abordar todos os tipos de energia. Energia elétrica, por exemplo, magnética, energia química e nuclear, elas estão fora do escopo da disciplina de termodinâmica aplicada. São vistas com mais detalhes em outras disciplinas, talvez até em outros cursos, não de engenharia de energia, mas é importante ter esse conhecimento que a energia não é uma coisa só, não é só calor, não é só pressão, ela envolve uma sequência de várias e várias etapas e tipos de energia. A termodinâmica, ela trata somente com a mudança total de energia. Ela prevê como é que ficam as interações de energia de um sistema ou de um volume de controle e quais são as consequências dessa mudança total de energia dentro do sistema e do volume de controle. Tá? Então a gente não está preocupado em saber a origem do sistema, coisa e tal, não. A gente trata o seguinte, ó, eu tinha uma quantidade de energia X naquele sistema, houve alguma interação com o meio, ou recebeu energia na forma de calor, trabalho, sei lá, e quais foram os resultados dessa mudança de energia dentro do meu sistema ou do meu volume de controle. Você tem a forma de energia macroscópica, né? São aquelas que o sistema possui como um todo, em relação a um referencial externo, que é a energia cinética, que devido à velocidade que esse sistema se encontra em relação a um referencial, e a energia potencial, que é a altura, né? A altura que o meu sistema se encontra em relação a um elemento referencial. Então, essas são formas de energia macroscópicas. Também tem as formas de energia microscópicas, que elas são relacionadas à estrutura molecular. E elas independem de referências externas. Então, pressão, temperatura, entre outros, já constituem formas de energia microscópicas que são avaliadas. E aí a soma dessas energias microscópicas, a gente chama ela de energia interna. Essa energia interna definida pela letra U. Tá? Então a gente tem uma equação dada por energia cinética, né? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A unidade desse cara aqui é o Joule. Joule seria o termo correto, mas a gente sempre aportuguesa essa expressão, a gente chama de Joule. Energia potencial, massa vezes a gravidade vezes a altura em relação ao referencial, também a unidade é Joule. Posso escrever essas duas formas de energia por unidade de massa, né? Então ficaria Joule por quilograma para energia cinética e Joule por quilograma também para energia potencial.
A energia total do sistema, a gente vai congregar todos os outros tipos de energia diferentes das energias macroscópicas, que é a cinética potencial, nesse U aqui, ó, que é a nossa chamada energia interna. Então, todas as interações microscópicas, que aqui no nosso curso especificamente vão estar vinculadas à temperatura, pressão, variação de volume específico, estão agregadas nesse termo de energia interna. Que eu coloquei em função da temperatura e pressão, mas também poderia ser temperatura e volume específico, pressão e volume específico, temperatura, entre pelo menos duas propriedades. E a energia total do sistema por unidade de massa, eu poderia escrever ela como energia interna, essa energia cinética aqui, mais a energia potencial. Uma interpretação física para a energia interna, né? Como a energia interna nós citamos que tem vários e vários tipos, nuclear, química, magnética, etc. Aqui tem uma ideia do que vocês podem entender como seria a energia interna. Então, a nível molecular, eu poderia dizer que a transação da molécula é um tipo de energia interna, a rotação de duas moléculas ligadas também pode ser um tipo de energia interna, a translação do elétron, vibração molecular, o spin do elétron, o spin do núcleo do átomo. Várias dessas formas aqui, ó, elas acabam se constituindo como energias microscópicas, né? E vão acabar caracterizando um somatório para a gente entender o que seria a energia interna do meu sistema. Eles chamam isso aqui de energia sensível. As energias sensível e latente, elas são basicamente em função de mudança de temperatura e mudança de fase. Também tem energia química, ó. Só que a energia química, o que ela está fazendo? Ela está promovendo uma mudança da composição química da substância que está no meu sistema. A energia nuclear já leva em conta, além da mudança da composição química, a mudança do núcleo do átomo da substância que compõe o sistema. Então você percebe que tem vários e vários tipos de energia. Então a gente pode dizer que a energia interna do sistema é a soma de todas as formas microscópicas de energia. Separando um pouquinho aqui, ó, energia sensível é a porção da energia interna do sistema associada com a energia cinética das moléculas, né? Energia cinética que a gente leva em conta em relação à vibração que as moléculas possuem internamente, né? Que isso também é diretamente proporcional à temperatura que a substância encontra. Então, a energia sensível, você varia a temperatura da substância que está no seu está no seu sistema, perdão. A energia latente, ela é associada com a mudança de fase. Quer dizer assim, estou mudando de fase líquido para gasosa. Ao mudar de fase, a energia que está sendo mudada, que está sendo transferida, é a energia latente. A energia química associada às ligações químicas, né, como falei agora há pouco. E a energia nuclear é a associada às ligações existentes no interior do núcleo do átomo, propriamente dito. Então, a energia interna é a soma da energia sensível, latente, química e nuclear. Energia térmica, né, só ficaria em cima da energia sensível e latente. Então, essas aqui seriam as interpretações gerais do que seria, para caracterizar melhor o que seria a energia interna. Existe formas de você quantificar essa energia. Então é assim, a quantidade de energia de um sistema que pode ser contida ou armazenada num sistema, ela é vista como uma forma estática de energia. As formas de energia que não podem ser armazenadas são vistas como formas dinâmicas ou interações de energia. Quando eu falar forma estática, eu falo assim, velocidade, a velocidade que ele se encontra, tem um sistema se deslocando a uma certa velocidade. Então ele detém internamente uma quantidade de energia cinética. Você tem um sistema que está a 100 metros de altitude em relação ao referencial. Ele contém uma quantidade de energia armazenada na forma de energia potencial. Aquele sistema tem uma temperatura de 100 graus Celsius e está na forma de vapor superaquecido. Quer dizer que ele mantém energia interna na condição de temperatura e pressão acima da temperatura e pressão de referência. Então são tudo formas de energia que ele está armazenando. Quando você tem formas de energia que elas não podem ser armazenadas, que estão sendo transferidas, aí a gente chama isso de energia dinâmica, ou seja, aquelas interações que o sistema tem com o meio, onde a energia ela é transferida.
E essa forma de energia, ela é identificada sempre na fronteira do sistema. Então, ou seja, a energia que está atravessando a fronteira do sistema é a energia que é ganha ou ela é perdida pelo sistema. Então, assim, as iterações de energia que eu tenho no meu sistema só pode ocorrer através da fronteira. E nessa disciplina, a gente vai considerar unicamente as associações, as interações, perdão, de energia, associadas quando você faz o quê? Você troca calor ou quando você troca trabalho. Então, essas são as formas de energia que vão ser utilizadas para quê? Para caracterizar essa disciplina termodinâmica em relação às trocas de energia. Então, nós vamos nos limitar à interação de energia na forma de calor e trabalho, né? Lembrando que a gente trabalha sempre com substâncias puras, então nós não vamos ter mudança de composição química das substâncias e também não vamos ter mudança das ligações atômicas. Então, a gente vai trabalhar com basicamente energia potencial, energia cinética e energia interna. E as interações de trabalho, de energia do sistema com o respectivo meio, vão ocorrer apenas na forma de calor e na forma de trabalho. Vamos falar primeiro do calor. Veja, calor é energia em trânsito, ou seja, calor é a forma da energia que ela é transferida entre dois sistemas, né? Pode ser entre dois sistemas ou um sistema e sua vizinhança, devido à diferença de temperatura. Isso é muito importante. Ó. Calor só ocorre, só existe calor, ou melhor, só existe transferência de calor se eu tiver diferença de temperatura. Veja essa figura aqui. Ó. Você tem 3 latinhas de soda aqui. Ó. O ar da sala está a 25 graus. Se a latinha 1 tiver com 25 graus de temperatura, a temperatura da lata ela é igual à temperatura do ar. Aqui eu não tenho troca de calor, eu não tenho diferença de temperatura. Já se a minha latinha está a 15 graus Celsius e o ar está a 25 graus Celsius, aí o que acontece? A latinha está recebendo uma quantidade de calor numa taxa de 8 joules por segundo. Se a latinha tiver uma temperatura mais baixa ainda, 5 graus Celsius, então eu tenho ar a 25 graus Celsius e a latinha a 25 graus Celsius. Isso quer dizer que eu estou transferindo o calor do ar da sala para a latinha numa taxa mais elevada de 16 joules por segundo. Ou seja, quanto maior a diferença de temperatura que eu tenho entre o meio e o sistema, maior será a quantidade de calor a ser transferida. Porém, se eu não tiver diferença de temperatura, eu não tenho transferência de calor. Então, calor, veja gente, calor é energia em trânsito, energia sendo transferida pela diferença de temperatura, pela diferença de 2 potenciais de temperatura. Se os potenciais de temperatura são nulos, eu não tenho transferência de calor. Se ocorre uma diferença de temperatura, eu estou sempre tendo calor sendo transferido. E aí, lembrando, né, que a gente já viu isso bem depois, lá, a gente vai ver bem depois, a gente vai ver ainda nesse curso em segunda lei, que esse fluxo de calor tem sempre um sentido. A gente vai explicar depois o porquê. O sentido está sempre do meio uma temperatura mais alta, transferido para o meio uma temperatura mais baixa. Então eu posso transferir calor por unidade de massa, né? Quilojoules por quilograma. Eu posso transferir calor quando tem uma taxa de troca de calor constante em relação ao tempo, então Q ponto vezes ΔT em quilojoule. Ou eu posso transferir calor quando a taxa de troca de calor varia com o tempo. Aí eu deveria colocar uma integral de T1 até T2 da função calor trocado em relação ao tempo, dt, com uma unidade em quilojoule. E outra coisa, só ocorre transferência de energia na troca de calor quando esse calor está cruzando a fronteira. Né? A gente não vai considerar que dentro do sistema existe troca de calor. Eu posso até ter o sistema internamente ainda um desequilíbrio de temperatura, mas eu não tenho troca de calor interna. A troca de calor só ocorre quando essa energia cruza a fronteira do meu sistema. Então, sempre cruzando a fronteira do sistema, tem transferência de calor. Se eu não tenho cruzamento, se o calor não passa através da fronteira do sistema, porque o sistema é isolado, por exemplo, eu não tenho troca de calor. Ele vale zero. Vale zero quer dizer que o processo ele é adiabático. Então, falou que o processo é adiabático, calor igual a zero.
Ah, tem isolamento, coisa e tal. Não perde calor para o meio de maneira nenhuma. Então, não tem troca de calor. Quando não tem troca de calor, calor vale zero. E também um processo chamado de adiabático. No contexto histórico do calor, é um negócio muito doido, porque assim, no começo, o que eles achavam? Que o calor era tipo um fluido invisível que passava de um corpo quente para um corpo mais frio. Eles chamavam isso de calórico, né? Então existia a concepção na época, os cientistas na época, as pessoas que estudavam a ciência ainda não conseguiam entender do porquê que existia corpos quentes e corpos frios, porque se eu colocasse entre eles existia essa diferença, e ao longo do tempo as temperaturas dos dois vão acabando ficando iguais, ficando em equilíbrio, e não se sabia o porquê acontecia isso. Uma das teorias muito doidas na época é que tinha um fluido invisível que passava de um corpo quente para o corpo frio, e eles chamavam esse cara de calórico. Só que aí foi evoluindo, né? E a gente descobriu que na verdade tem uma teoria, né? A teoria cinética, que ele trata as moléculas como pequenas esferas que estão em movimento e possuem energia cinética. A gente vê isso muito num gás, né? Imagina que cada molécula do gás é uma pequena esfera, e elas, ao se agitarem, se moverem, elas têm uma quantidade de energia cinética. E aí o calor foi associado com esse movimento randômico, né? Randômico é aleatório, dos átomos e de moléculas, e ao ter mais energia cinética ou menos energia cinética, esses corpos têm temperatura mais elevada ou menos elevada. E aí quando você faz a transferência de calor entre esses caras, aí você tem essa diferença de temperatura, sendo a diferença de temperatura entre os corpos, promovendo o que? A transferência do calor. E como é que a gente transfere calor? Basicamente de 3 modos. Eu consigo conduzir calor por condução, né? A gente fala que a transferência das partículas mais energéticas aqui é um eufemismo, para dizer que as partículas que têm mais movimento e energia cinética das moléculas. Das partículas mais energéticas de uma substância para as partículas menos energéticas, como resultado das interações entre as partículas. Então, se você coloca um corpo sólido com uma temperatura alta, com uma alta vibração das moléculas, juntamente com outro corpo frio, ou seja, aquele corpo que não vai ter uma energia cinética das moléculas muito elevada, ao longo do tempo, havendo contato, a energia cinética das moléculas elas tendem a ficar iguais. E aí ocorre o que a gente chama de transferência de calor. Para ocorrer condução, eu preciso ter algumas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que ter um meio material, seja ele sólido, líquido ou gás. Eu tenho que ter diferente temperatura, né? E na condução, esse meio material ele tem que estar estacionário, ele não pode estar se movimentando. Então, e a condução também não ocorre no vácuo, né? Ou seja, eu tenho que ter um meio material e um meio de contato para conseguir transferir calor por condução. O outro meio de transferir calor é a chamada convecção. Aí, no caso, a transferência de energia é entre uma superfície sólida e um fluido adjacente em movimento. E aí ele combina efeitos da condução e do movimento do fluido. Na convecção, eu continuo tendo que existir um meio material, só que aí, no caso do meio material, um deles está estacionado e o outro é um fluido que escoa sobre esse meio estacionário. Depende muito da temperatura do fluido, depende da temperatura da superfície que esse fluido está escoando, depende do tipo de escoamento do fluido, se for laminar, se for turbulento, depende das propriedades termodinâmicas, tanto do fluido como viscosidade, densidade do fluido, calor específico, condutividade térmica e as propriedades similares, né, à parte da superfície onde o fluido está escoando. Depende também da velocidade que o fluido está passando. Então, no caso, convecção, aí acontece, eu continuo tendo que ter um meio material, continuo tendo que ter diferença de temperatura, mas envolvem mais itens para serem considerados em relação à condução. E, finalmente, para simplificar, né, tem também a principal, né, que é a radiação, que ela é a transferência de energia devido a emissões de ondas eletromagnéticas, os fótons.
Esse é o tipo de transferência de calor que mais acontece, ou seja, o Sol ele emite calor através de ondas eletromagnéticas e são essas ondas eletromagnéticas que, atravessando o espaço, que é vácuo, né? A radiação não precisa ter um meio material, é essa radiação que traz calor para a Terra e faz com que a Terra tenha as condições atuais, seja de vida, de clima, e que é extremamente importante para a nossa sobrevivência, vamos falar assim, né? E a radiação, para dizer a verdade, é o tipo de mecanismo de transferência de calor mais difícil de ser estudado. Ainda tem muita coisa a ser feita. As pessoas que têm vontade e interesse de trabalhar com radiação, eu sugiro, porque é um tema bastante complicado e poucas pessoas se envolvem nesse tipo de coisa. O trabalho termodinâmico, ele é um pouco diferente do trabalho mecânico. O trabalho mecânico, a gente faz a seguinte coisa: a gente considera um bloco, né, massa M, a gente aplica uma força F nesse bloco. Esse bloco ele tem um deslocamento, né, ΔX, e a gente escrevia aqui o trabalho desse cara aqui era quem? A integral de x1 até x2 de f dx. Né? Tranquilo, é uma coisa bem fácil de a gente lembrar disso aqui. Agora, quando a gente fala de trabalho termodinâmico, a gente tem que mudar um pouquinho o conceito para poder transcrever esse fenômeno para as condições de termodinâmica, onde eu tenho pressão e temperatura, né? Não tenho mais força nem deslocamento. Então, isso aqui ficaria como? Imagina que eu tenho um conjunto, um cilindro, e eu tenho um pistão no interior do cilindro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar uma força F nesse cilindro, a força F no pistão. O pistão tem uma área A, né? Quando eu aplicar essa força aqui, o que vai acontecer? Esse pistão vai se deslocar, ele vai subir numa distância ΔX, né? E aí eu vou escrever essa força, essa área, na forma de pressão, que a gente conhece, né? Pressão é a razão entre a força pela área, logo a pressão é o produto P vezes a área. Poxa, agora eu consegui escrever a força em função da pressão. Então, como é que a gente colocaria isso no trabalho mecânico? Integral de x1 até x2 de f dx. Se eu substituir o f por P vezes A dx, já começa a aparecer o trabalho na forma de uma propriedade termodinâmica, no caso aqui a pressão. E aí eu preciso correlacionar essa área e esse dx em relação ao volume. Então o que acontece? Esse deslocamento que teve aqui do pistão foi um deslocamento numa altura ΔX, só que essa área aqui permaneceu constante. Isso quer dizer que ocorreu o quê? Um aumento, um incremento dV, desse volume aqui. Então eu vou escrever como dV quem? Área vezes dx, ou seja, a área vezes a altura de deslocamento do meu pistão devido à aplicação da força. De modo que no final eu consigo escrever que o trabalho termodinâmico é quem? A integral de V1 até V2 de PdV. Agora eu tenho duas propriedades aqui que são caracteristicamente termodinâmicas, a pressão e o volume. Então esse cara aqui seria a minha expressão para o trabalho termodinâmico. Lembrando que graficamente, né, se eu pegar graficamente trabalho integral de V1 por V2, PdV, então dizer que graficamente esse valor aqui é o quê? É a área abaixo da curva da função pressão no diagrama dV de V1 até V2, que seria escrever mais ou menos assim, ó. Eu tenho pressão, diagrama PV, pressão por volume, e eu tenho dois estados, o estado 1 e o estado 2. Então, o que acontece? Vamos considerar que eu tivesse essa linha aqui, ó, que descrevesse o processo entre o estado 1 e o estado 2. Quem seria o trabalho? O trabalho seria a integral de V1 até V2 de PdV, ou seja, a área abaixo dessa curva aqui, ó. Como vocês viram lá em FUV, no começo da universidade. Porém, veja, eu posso seguir esse caminho aqui, ó, saindo de 1 para 2, realizando esse tipo de processo aqui, ó, linear, mas eu poderia fazer o quê? Fazer esse outro caminho para essa linha pontilhada em vermelho. Ou esse outro caminho aqui, ó,
com a linha pontilhada em amarelo. Veja que de acordo com o caminho que eu faço, a quantidade de trabalho ela muda. Isso quer dizer que esse trabalho aqui, ó, ele não é um valor fixo entre os pontos 1 e 2. Ele depende do caminho que você toma. Ele não é uma integral ela só depende do ponto 1 e do ponto 2, do início e do fim. Ela é uma integral que a gente chama de inexata, ou seja, dependendo do caminho que você fizer entre o estado 1 e o estado 2, você vai ter diferentes valores de trabalho. E aí, no nosso caso, o que a gente faz? Nos exercícios, a menos que seja explicitado qual a função de P, em função de V, etc., a gente sempre trabalha com 3 aproximações. A gente trabalha com aproximações que falam em relação a que tipo de processo que está acontecendo e adota três tipos de processos básicos, que seriam eles. Perdão. Primeiro, um processo a pressão constante, né, que é o mais simples de todos, onde a pressão 1 seria igual à pressão 2, e a integral de PdV, de V1 até V2, seria simplesmente quem? Eu tiraria o P de dentro da integral, né, que P é constante, a integral de dV de V1 até V2, simplesmente P vezes a variação de volume. Isso aqui é a expressão mais simples que eu encontro para calcular trabalho, porque é um trabalho a pressão constante. Só que, infelizmente, não é tão simples assim. Tem muitos processos onde a pressão tem muitos comportamentos diferentes do que esse cara aqui. Então a gente vai trabalhar com uma coisa um pouco mais generalizada para poder cobrir grande parte dos tipos de processos que ocorrem quando você produz trabalho entre o estado 1 e o estado 2. São chamados processos politrópicos. O processo politrópico é um processo onde a relação P vezes V elevado a um coeficiente N, no coeficiente politrópico, esse produto P vezes V elevado a N, ele é sempre igual a C. Esse C aqui, ó, quer dizer que ele é uma constante. O que seria uma constante? Quer dizer o seguinte, ó, que no estado 1, P1 V1 elevado a N é sempre igual a P2 V2 elevado a N. Então, essa relação aqui, para um processo politrópico, ela é sempre válida, né? Então, vamos partir para uma generalização para qualquer processo termodinâmico e tentar escrever uma expressão de trabalho considerando que o processo é politrópico. Onde esse N aqui, ó, ele pode expressar diferentes processos, inclusive processo a pressão constante, processo com pressão constante, processos isentrópicos, processos politrópicos quaisquer. Então a gente parte de uma equação generalizada para expressar um processo entre dois estados e tenta escrever uma equação para o trabalho que contemple essa generalização. Então o que a gente vai fazer inicialmente? Ó? Como é que é a expressão para o trabalho? A expressão do trabalho é a integral de V1 até V2 de PdV. Eu vou fazer o seguinte, ó, na expressão do processo politrópico eu vou isolar a pressão. Então, vou botar aqui, pressão é igual a uma constante dividido por V elevado a N. E vou substituir aqui na minha expressão do trabalho geral que eu tenho aqui. Ó. W é igual a V1 sobre V2, onde P aqui, ó, seria o meu C constante dividido por V elevado a N dV. A constante ela vai sair de dentro da integral, né? É constante. Sobraria quem? Uma integral de V1 até V2 de dV sobre V elevado a N. Vamos integrar esse cara aqui. Então, veja. Então, V, na verdade, elevado dV sobre V, então seria V elevado a menos N. Quando eu integrar V elevado a menos N, fica 1 menos N sobre V elevado a 1 sobre A1 menos N, dividido por 1 menos N de V1 até V2. Constante para fora da integral. Então, eu escreveria esse trabalho como a constante vezes, primeiro termo V2 elevado a 1 menos N, menos V1 elevado a 1 menos N, todo mundo dividido por 1 menos N. O que seria essa constante aqui? Ó? Lembra que eu falei que na constante eu posso ser P1, V1 elevado a N, ou posso ser P2, V2 elevado a N. Ele pega e faz o seguinte, ele substitui, quando fizer constante vezes V2 elevado a 1 menos V2,
Ele fala que a constante vale P2 vezes V2 elevado a N. De modo que eu sobro aqui quem? P2 vezes V2. Quando ele faz a constante vezes V1 elevado a 1 menos N, ele considera que é P1 V1 elevado a N. Simplifica como menos P1 vezes V1. Isso aqui dividido por 1 menos N. Então, esse trabalho aqui vale para qualquer valor de N diferente de 1. Se N valer 1, essa expressão aqui ela não é válida, né? Então, veja, a gente partiu de uma condição, de uma expressão geral do trabalho politrópico, encontramos uma expressão de trabalho que pode ser usada para qualquer processo politrópico, desde que o coeficiente politrópico N não seja igual a 1. E aí vem, para fechar, né, qual seria a expressão quando o processo politrópico tivesse um N valendo 1. Aí, no caso, como é que ficaria? Eu teria P1V1, aqui seria 1, né, o N valendo 1, P1V1 igual a P2V2. Se eu substituir na equação para o trabalho, ficaria trabalho igual integral de V1 até V2 PdV. P é a constante sobre V. Então, o trabalho é V1 até V2, a integral de V1 até V2, a constante dividido por V, dV. Constante vai sair da integral, e a integral de dV sobre V é ln de V. Onde no final, o meu trabalho ficaria P1 vezes V1 vezes ln de V2 sobre V1. Poderia ser P2 vezes V2 aqui também, porque a constante ela é igual. Então, aqui já seria uma expressão quando o processo politrópico valer 1. Essas três expressões de trabalho elas são bastante importantes, que elas vão ser utilizadas para quantificar as interações de energia na forma de trabalho em qualquer sistema que a gente for trabalhar nesse tópico da disciplina. Uma coisa importante, muito importante, são as convenções de sinais, ou seja, quanto que é positivo, quanto que é negativo, como é que isso é considerado nesse tópico da disciplina. Então é o seguinte, todo calor que deixar o meu sistema através da fronteira, calor saindo do sistema, calor perdido, ele tem sinal negativo. Calor que é ganho pelo sistema, calor que está entrando no meu sistema, o calor é positivo. Trabalho que está sendo colocado no sistema, que a gente chama também de trabalho consumido, negativo. E os trabalhos produzidos, trabalhos que estão saindo do sistema, são positivos. Guardem muito bem essa convenção de sinais aqui, tá, gente? Isso aqui é muito importante para não ter erro depois na hora de resolver os exercícios. A convenção de sinais ela é fundamental para ter um bom desempenho, para ter sucesso aqui nessa disciplina. Tanto o calor quanto o trabalho tem as unidades em kJ, né? Uma vez que nós já vimos as formas de energia, vimos o que é calor, o que é trabalho, agora chega a hora de escrever uma equação matemática para caracterizar a conservação de energia. E essa equação é a chamada equação da primeira lei da termodinâmica, que iremos escrever agora para um sistema. Então a ideia é o quê? Eu tenho um sistema, né, que eu tenho uma pá de ventilador, por exemplo, e eu vou fazer esse sistema percorrer um ciclo. Então eu tenho inicialmente esse sistema com temperatura e pressão dadas, né? E aí eu faço o quê? Eu começo a girar essa pá aqui. Ao girar essa pá, eu estou fazendo uma inserção, estou mandando o trabalho para dentro do meu sistema. Quando eu colocar trabalho no meu sistema, eu vou ter alterações nas propriedades termodinâmicas aqui, caracterizando uma mudança de estado. Porque eu vou estar colocando energia aqui dentro, vou alterar a pressão, vou alterar a temperatura. Depois de um certo período que esse sistema recebeu o trabalho, a gente chega numa situação que esse sistema aqui, ele teve uma alteração de temperatura e de pressão, coisa e tal, e eu gostaria que esse sistema voltasse ao estado inicial que eu tinha antes da inserção do trabalho. Ou seja, para eu fazer com que esse sistema volte ao que era antes, eu vou ter que perder uma quantidade de calor. Ao perder calor, eu vou estar diminuindo a temperatura, diminuindo a pressão, até que o ponto que esse sistema volta à condição inicial, onde ele não vai mais perder calor. E lembra, o que era um ciclo termodinâmico?
O ciclo termodinâmico era quando saía de um estado inicial, passava por dois ou mais processos diferentes termodinâmicos e estados e voltava para o meu estado inicial. Então esse sistema aqui, ele percorreu esse ciclo, dessa maneira como eu coloquei. Que eu tinha uma condição inicial, temperatura e pressão dada, daí ele recebeu o trabalho, quando eu girei a manivela e girei a pá. Esse trabalho foi sendo acrescentado no ciclo, chegou um momento que essa pá parou de funcionar, né? E aí o que aconteceu? A inserção de trabalho mudou as características do sistema, mudou a temperatura, mudou a pressão, e para que eu volte esse sistema nas condições que eu tinha inicialmente, eu vou precisar perder calor. Ao perder calor, eu vou estar diminuindo a temperatura, diminuindo a pressão, até que o sistema volte ao equilíbrio inicial que eu tinha. Então, esse sistema percorrendo um ciclo, eu posso dizer que a somatória da quantidade de calor trocada durante o ciclo vai ser exatamente igual à somatória de trabalho trocado durante o ciclo. Veja que eu considerei apenas que eu tinha uma inserção de trabalho e depois uma perda de calor aqui. Não teve perda de massa porque é um sistema e não teve mais nenhum tipo de interação de energia acontecendo. Então eu posso escrever, considerando esse caso aqui, que a somatória de calor tem que ser igual à somatória de trabalho para esse sistema aqui conseguir percorrer um ciclo. Ok? Agora, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, é o calor líquido transferido durante o ciclo. Ou seja, todas as interações de calor que eu tive durante esse ciclo termodinâmico são sintetizadas nessa variável aqui, ó, integral cíclica do calor. E essa aqui é a integral cíclica do trabalho, que também congrega todo o trabalho líquido transferido durante o ciclo. Quando eu falar todo o trabalho líquido, a gente pode imaginar, teve momentos que aumentou o calor, que recebeu, que tirou, teve momentos que podem ter produzido, podem ter consumido. A somatória do calor e a somatória do trabalho realizado durante aquele ciclo é dado por essas duas variáveis aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pensar a seguinte coisa, ó. Eu tenho um diagrama aqui de duas propriedades quaisquer, e eu vou colocar dois estados termodinâmicos, um estado 1 e um estado 2, para caracterizar ciclos termodinâmicos. Para eu caracterizar um ciclo termodinâmico, o que eu preciso? Eu preciso sair de um estado inicial, no caso aqui o primeiro, o 1, ir para um estado 2 e no mínimo voltar para o estado inicial e percorrer um ciclo termodinâmico, né? De acordo com a nossa definição já feita na primeira aula de conceitos. Então vamos dizer que eu tenha o que? Inicialmente um processo saindo do estado 1 para o estado 2, eu chamei ele de processo A, e um processo B, onde eu saio de 2 e volto para 1. Isso aqui, ó, os processos A e B, eles configuram um ciclo termodinâmico, ou seja, saí do estado inicial, fui para um outro estado, retornei para o estado inicial, e isso me configurou um ciclo termodinâmico. Então, um ciclo onde eu vou pelo processo A, retorno pelo processo B. Mas eu poderia fazer um outro ciclo, também indo pelo processo A, porém agora, em vez de voltar pelo processo B, eu volto pelo processo C. Então, aqui eu tenho um outro ciclo termodinâmico, onde eu começo o ciclo indo por A e termino o ciclo voltando pelo processo C. Veja que são dois ciclos termodinâmicos diferentes, só que o processo inicial, o processo de ida para os dois ciclos, continua sendo o processo A. Só o retorno é feito por dois processos diferentes. Então, vou partir disso aqui, ó, que a somatória líquida do calor tem que ser igual à somatória líquida do trabalho. Então, se eu considerar o processo A e B separadamente, ou seja, um dos ciclos que eu estou trabalhando, eu posso escrever isso aqui, ó. A integral de 1 até 2 do diferencial do calor do processo A mais a integral de 2 até 1 do diferencial do calor do processo B, ou seja, esse trabalho líquido aqui, é igual a integral de 1 até 2 do diferencial do trabalho A mais a integral de 2 até 1 do diferencial de trabalho B. Isso aqui, na verdade, representa as interações de energia através do ciclo inicial, onde eu tinha o processo A de ida e o processo B de volta. E vou escrever a mesma coisa agora para o outro ciclo, onde o processo de ida é A e o processo de volta é o C.
Então, vou ter a mesma coisa, ó. Calor de 1 até 2 pelo processo A, calor de 2 até 1 pelo processo C. Isso aqui tem que ser igual a trabalho de 1 até 2 pelo processo A, trabalho de 2 até 1 pelo processo C. Tem uma equação 1, que representa o ciclo inicial, e uma equação 2, que representa o outro ciclo que foi feito através dos processos A e C. Daí, eu vou subtrair a equação 2 da equação 1. Vai ficar assim, ó. De 1 até 2, o calor de A, de 2 até 1, o calor de B, menos de 1 até 2, o calor de A, de 2 até 1, o calor de C. Analogamente para a parte do trabalho do lado direito da equação. Percebam que esses itens aqui, ó, calor de A de 1 até 2, esse menos esse, eu vou poder eliminar eles, ó, são iguais. E a mesma coisa do lado do trabalho, ó, trabalho de A de 1 até 2, ó, menos o trabalho de 1 até 2, esse termo aqui, ó, ele também pode ser eliminado. Aí quando você simplifica, o que acontece? Ó? Do estado 2 ao estado 1, a diferença de calor menos a diferença do trabalho pelo processo B, ela é igual entre o processo 2 e o processo 1, a diferença de calor a diferença do calor e do trabalho no processo C. Olha que coisa gozada. Isso quer dizer o seguinte, que independente do processo que eu faça para voltar, essa diferença de calor aqui, ó, ela é a mesma. Ó. Perceba então, ó, essa diferença Q menos W entre o estado 2 e o estado 1, ó, ela independe do caminho de volta. Posso voltar por A ou posso voltar por C, ou poderia voltar por um outro processo D, que essas quantidades aqui, ó, seriam sempre as mesmas. Isso define uma coisa bastante importante, ó, que na verdade a energia do sistema ela é uma propriedade. Ela não depende do caminho que levou-se para chegar no estado 2, por exemplo. O estado 2 já tinha aquela quantidade definida, independente do processo termodinâmico que o sistema levou para chegar até ele. Então, essa aqui, na verdade, ó, define a minha conservação de energia, define a minha equação da primeira lei para um sistema. Diferencial de calor menos o diferencial de trabalho é igual à variação que eu tenho de energia dentro do meu sistema. Se eu considerar uma variação temporal, né, Q menos W dE sobre ΔT, se for uma variação ao longo do tempo, ou se eu tiver entre dois estados, ó, entre o estado 1 e o estado 2, ó, calor trocado entre 1 e 2 menos o trabalho trocado entre 1 e 2 é igual à variação de energia que eu tenho entre os estados 2 e o estado 1. Agora, passou um pouquinho. Quem que é a energia do sistema? Quem que é esse E aqui, ó? Quem a gente vai considerar? Lembra? Energia interna, a energia cinética e a energia potencial. A energia interna, aqui eu coloquei que depende da temperatura e da pressão. Então, ela é função da temperatura e da pressão. A energia cinética depende da velocidade que o meu sistema se encontra. E a energia potencial depende da altura que o meu sistema se encontra. Então, para completar, a forma geral que eu vou ter da equação da primeira lei para um sistema seria calor entre 1 e 2, menos o trabalho entre 1 e 2, é igual a quem? A massa, vezes essa variação aqui, ó, que é a energia interna específica, entre 2 e 1, né? Mais esse termo aqui, ó, em relação à energia cinética, e esse termo aqui, ó, em relação à energia potencial. Aí você vai perguntar assim, mas por que está aparecendo esse 2000 aqui, professor? E esse 1000 aqui, ó? Eles não apareceram em nenhum lugar até agora quando o senhor colocou. Então, veja que é importante, ó. A energia interna específica, ela é encontrada nas tabelas com essa unidade aqui, ó, quilojoule por quilograma. Eu estou dividindo por 2000 aqui, ó. Na verdade, eu tinha 1 sobre 2 mV2 vezes 1000. Eu estou dividindo por 1000 aqui, ó. E dividido por 1000 aqui na potencial, para quê? Para que esses termos aqui, ó, eles sejam computados em quilojoules e não em joules. Porque quando a gente viu lá no comecinho, a energia cinética ela é dada em joule. A energia potencial é também dada em joule. Só que a energia específica ela é sempre muito maior, muito grande, comparado com essas duas aqui. Então, ela é sempre dada as unidades em quilojoules. Então, para acertar as unidades, para todo mundo ficar com a mesma unidade, a gente tem que acrescentar esse valor de 2000 aqui na energia cinética e esse valor de 1000 aqui na energia potencial.
De modo que calor, ó, e trabalho são dados em kJ. Esse termo aqui em kJ também, ó, porque é kJ por quilograma. Se eu multiplicar o quilograma por kJ, se eu multiplicar o quilograma da massa vezes kJ por quilograma, vai me sobrar somente o kJ, aqui kJ, aqui kJ, e aí eu tenho todas as minhas unidades definidas como kJ. Gente, ficou claro tudo isso para vocês? Veja que a gente definiu o que? Definimos a equação da primeira lei como uma equação geral. No fim, essa equação ela expressa o quê? A conservação de energia. Eu tenho interações de energia com a fronteira, na forma de calor e trabalho, e o balanço, vamos dizer assim, de energia que eu tenho devido a essas interações aqui, ó, reflete na energia interna que eu tenho no meu sistema. Em função de energia interna, aqui, ó, temperatura e pressão, da energia cinética, a velocidade, e a energia potencial em relação à sua altura. Tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida, escrevam, quiserem comentar aí no vídeo, mandem e-mail, fiquem à vontade, tá? Acho que por hoje é só. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.